Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa do mercado imobiliário. Para começar, a gente queria agradecer a todos que nos dão feedback, comentam nossas publicações e nos trazem novos assuntos para trazer aqui para vocês. E hoje traremos um tema bem interessante: como investir no mercado imobiliário sem necessariamente comprar o imóvel. Vem conosco. Ao longo dos primeiros programas, a gente mostrou para vocês que o mercado imobiliário é muito mais amplo do que se imagina. E agora, Lucas, nós vamos trazer para os nossos espectadores sobre investimento em mercado imobiliário. É possível investir no mercado imobiliário sem comprar imóvel? Com certeza, Gabriel. Independente do seu recurso, hoje tem algumas startups, algumas empresas, enfim, trazendo novas soluções para que você invista a partir de R$1.000 hoje num empreendimento sendo como investidor. Olha que legal, Gabriel. Antigamente pensava em investir era só grandes montas, né? Um valor muito elevado. Hoje qualquer pessoa que deseja investir no mercado imobiliário, seja através dos fundos imobiliários, seja talvez aportando em SCPs, SPEs, enfim, modalidades não faltam. E hoje nós traremos alguns cases aí para vocês abrirem um pouco a mente e investir no mercado independente do tamanho. Aprofundando um pouco mais como você pode investir no mercado imobiliário sem comprar um imóvel, nós começaremos falando sobre fundos imobiliários, né, Gabriel? Isso, Lucas. Os fundos imobiliários e as ações ganharam muito mercado nos últimos anos, principalmente com a baixa rentabilidade dos fundos de renda fixa. Por isso, vamos entender as diferenças entre fundos imobiliários e ações. Dentro do mercado financeiro, você tem acesso a diversas modalidades de investimentos. Quando você vai até uma corretora de investimentos, uma distribuidora, primeiramente ela vai analisar o seu perfil, entender se você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo. Essas três divisões elas são feitas para poder adequar os melhores produtos dentro do que você espera, né? Tanto como o retorno esperado quanto o risco esperado. Por exemplo, um perfil conservador são os investimentos mais comuns que nós vemos nos bancos: CDB, LCI, LCA. Esses investimentos contam com uma proteção do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil e acabam sendo investimentos mais seguros. Dentro do investimento mais moderado, o investidor ele já tem acesso a um leque maior de produtos. Isso inclui os fundos multimercados, fundos internacionais, os fundos imobiliários e também as ações. Eu vou aqui focar um pouco mais nas ações por conta de ser um produto mais conhecido e também às vezes mais curioso, que o público acaba perguntando mais para mim. Tá? O que é uma ação para iniciar? Ação nada mais é que um pedaço de uma empresa, uma participação que você compra, uma pequena fração. Então, às vezes, uma empresa ela tem um valor de 100 bilhões e você pode comprar com um valor pequenininho. A partir de R$100, às vezes, você pode ter acesso a ser um acionista dentro de uma grande instituição. Grandes bancos, grandes empresas que nós vemos no nosso cotidiano. Bom, a ação, é importante a gente saber que ela tem algumas características. Essas características tanto vão para o lado, né, do ganho que pode ter. Então o investidor, se ele escolher boas ações, boas empresas que têm bons resultados, pagam bons dividendos, isso vai fazer com que o preço dessa ação que você pode comprar ali por R$10 vai valorizando ao longo dos anos. Importante destacar aqui que a empresa, esse investimento, né, em uma empresa, não acontece em um mês. Você precisa ter um tempo necessário para esse investimento, para essa empresa gerar resultados e assim fazer com que o seu preço valorize. Aí também está um grande ponto que é o risco de investimento. Assim como uma empresa pode, em um determinado período, entregar lucros, por motivos de mercado, como pandemia, por intervenções, por situações atípicas, alheias ao acionista ali da empresa, a ação pode cair. Então é importante o investidor que investe em ação entender que a ação ela não é um investimento de renda fixa, onde tem um ganho pré-estabelecido. Tá? Isso faz com que tenha riscos envolvidos. Tá? Outro ponto importante falar sobre as ações é que ela é muito acessível. Hoje você consegue investir no mercado acionário a partir de R$15, R$20, porque quando você vai até uma corretora, ela te oferece a possibilidade de investir em um lote padrão, que nós chamamos. O lote padrão são sempre múltiplos de 100 ações. Você vai comprar 100, 200, 300. Então, se você vai comprar uma ação por R$20, o lote padrão seria R$2.000. Você teria que desembolsar R$2.000. Mas também a corretora te oferece o lote fracionário, que é de 1 em 1 ações. Então, você pode comprar dentro da corretora uma ação por R$20. Isso te dá ao investidor o poder de diversificação. Com R$1.000, por exemplo, ele pode montar uma carteira bem diversificada.
Outra modalidade interessante para investidores com perfil moderado ou agressivo são os fundos imobiliários, que nada mais são do que empresas, onde o recurso dos investidores são colocados na mão de um gestor qualificado para investir em imóveis ou títulos imobiliários, no caso de fundos imobiliários de recebíveis, que nós chamamos. Tá? A outra classe que nós temos são os fundos imobiliários de tijolos. Esses fundos imobiliários, eles buscam dentro do mercado imobiliário oportunidades de grandes investimentos, pois eles têm um grande valor dentro do seu capital e buscam essa oportunidade de ganhar tanto com a valorização dos imóveis quanto com os aluguéis mensais que são repassados mensalmente aos investidores. E onde eu posso ter acesso tanto os fundos imobiliários quanto as ações? Esses produtos, eles são negociados num ambiente chamado Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, para você ter acesso a ela, você precisa entrar em contato com uma corretora de investimentos, onde ela vai te dar acesso tanto aos investimentos conservadores, mas também à Bolsa. Lá você vai precisar abrir uma conta nessa corretora. No caso, eu sou da APO Investimentos, que é credenciada a XP Investimentos, e através dela um assessor de investimento vai te ajudar. É muito importante que você tenha, nesse momento, o suporte de um especialista, porque ele vai te ajudar a entender o seu perfil e também olhar dentro do mercado as melhores oportunidades de investimentos. O cliente chega na sua imobiliária, ele tem um capital para investir. Vale a pena ele comprar um único imóvel ou vale a pena ele investir em partes de diversos imóveis? Quando a gente diz o cliente chega, é muito comum hoje um grupo de pessoas que se une para comprar um imóvel. Então o poder de compra acaba melhorando um pouco. E o que está acontecendo muito, Gabriel, são grupos de pessoas comprando diversos imóveis. Eu já estou presenciando grupo de pessoas comprando apartamentos para fazer retrofit, por exemplo, para comercializar, seja na locação, seja na venda. Outros já comprando glebas de áreas para fazer loteamento, para fazer parceria com a incorporadora. Não necessariamente um imóvel específico, mas parte de diversos imóveis. Com certeza. E para isso, você tem diversas maneiras de regulamentar isso, regularizar, deixar a parte transparente entre os envolvidos. E uma delas, Gabriel, que é muito comum, nós já batemos papo no podcast nosso, é sobre SPE, Sociedade de Propósito Específico. Ela tem o começo, meio e fim determinado. A SPE realmente ela tem um fim. Às vezes pode demorar 100 anos esse fim, mas qual que foi o objetivo inicial? Comprar uma gleba diária para fazer um loteamento, por exemplo, coloca no nome da SPE, que pode tanto fazer o empreendimento como incorporar com uma grande construtora, incorporadora. Exatamente. E a SCP, Lucas? A SCP vai um pouco mais além. Eu também tive alguns contatos e nós estamos estruturando diversas SCPs onde existe um empreendedor que tem know-how, que tem o conhecimento, que tem expertise naquele assunto, como por exemplo, então, o loteamento. E ele precisa de recursos para fazer acontecer o empreendimento. Então ele busca investidores que entram de uma forma contabilizada, certinho, na empresa, entre aspas, mas sem aparecer. Isso, o sócio oculto ele participa no aporte, participa no rendimento, com certeza na fiscalização, no acompanhamento. Você não vai criar uma sociedade em conta de participação sem conhecer todos os envolvidos. Por isso, Lucas, é importantíssimo a gente sempre estar assessorado por pessoas competentes e idôneas. Vamos falar um pouquinho então sobre SPE e SCP. São modalidades hoje que não são novas, mas estão cada vez mais em evidência. Qual a diferença básica aí, Na SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, tanto os investidores quanto o empreendedor ou o sócio que realmente está mais ativo no negócio, eles têm uma participação igual na gestão, na condução dos negócios e também na responsabilidade. Então é uma sociedade, é uma modalidade de sociedade onde tanto o empreendedor quanto os investidores eles participam efetivamente do negócio. Na sociedade em conta de participação, que é a SCP, existe uma separação bem evidente entre o sócio ostensivo, que é aquele que efetivamente toca o negócio, e os investidores, Então, os investidores aportam o capital, aportam o dinheiro e toda a negociação é feita em nome desse sócio empreendedor, que nós chamamos de sócio ostensivo, e ele também, obviamente, que arca com toda a responsabilidade perante terceiros. O investidor não tem essa responsabilidade perante
terceiros, porque ele fica oculto, né? Ele não aparece nas negociações, mas também ele participa menos. Ele obviamente que recebe uma prestação de contas, tem um acompanhamento, mas ele não está no dia a dia do negócio. Então não existe uma modalidade que é melhor ou pior que outra. Existe uma adequação para cada tipo de negócio, para cada tipo de investidor, onde ele, dependendo do nível de participação que ele quer ter, do nível de risco que ele quer assumir, e assim por diante. Tanto uma quanto a outra pode ser muito utilizado na realização de novos empreendimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho um terreno, tenho um empreendedor que quer fazer ali uma incorporação e, eventualmente, nós podemos ser sócios, né, nessa SPE, que vai ter um propósito específico, que é apenas a construção desse empreendimento, vende-se as unidades e a sociedade se dissolve, mas os dois ficam sócios nessa empresa. Na SCP existe uma incorporadora ou uma construtora, ele traz os investidores, esses investidores não se tornam sócios da construtora ou da incorporadora, simplesmente eles são sócios de uma unidade ou de um negócio que vai ser efetivado, é feito um contrato entre as partes, mas ele não entra na sociedade, então ele não assume as responsabilidades do negócio. Em relação à questão tributária, em relação à questão fiscal, tanto a SCP quanto a SPE precisa fazer uma análise de negócio a negócio, mas não existe uma diferença por que SCP ou por que SPE, mas dependendo da estruturação que é feita do negócio. Então você pode eventualmente ter algumas vantagens tributárias, mas em decorrência da estruturação do negócio e não da exploração da SPE ou da SCP propriamente dito. O fato é que tanto em uma quanto em outra, os investidores recebem os dividendos ou o retorno do capital investido livre de impostos, porque ela vem na modalidade ou no formato de lucros distribuídos. Então ele vem isento. Mas esse lucro distribuído ele pode ser maior ou menor de acordo com o planejamento tributário que é realizado lá no incorporador, lá no empreendedor. Então, obviamente que quanto menor a carga tributária na estruturação desse negócio lá no empreendedor, fica maior o lucro e o resultado obtido pelo investidor. Nossa história foi escrita com a soma de todas as vezes que foi reescrita. Fomos a pioneira e revolucionamos. Nos tornamos referência. E aí repensamos. Resistimos aos clichês. Rejeitamos o óbvio. Reconhecemos quem é mais importante pra gente. E ressignificamos o conceito de consórcio. Paramos aí? De jeito nenhum. Refletimos, reavaliamos, reagimos, respondemos a outras exigências. Redefinimos o modelo, ampliamos, passamos a representar novas marcas, a respirar mais segmentos, a resolver outras necessidades, reprovando fórmulas fáceis, remando contra a maré da padronização, renovando porque o diferente era mais do que nunca necessário para retribuir quem está com a gente há tanto tempo e recebendo de volta, todo dia, a certeza de que esse é o caminho. Repensar, renovar, realizar. A Demicon vem realizar com a gente. Agora que entendemos o que é uma SPE e uma SCP, como fazemos para investir numa SPE e numa SCP? São diversas maneiras. Hoje você vê nas próprias redes sociais várias startups trazendo produtos que você pode investir a partir de R$1.000. Seja comprando uma cotinha de um empreendimento que será lançado e entregue daqui a 3 anos, por exemplo. Então, você ganha nas devidas proporções o mesmo que os grandes investidores que foram lá aportaram no investimento. Ou você também pode comprar cotas de empreendimentos já performando. Se o seu objetivo é locação, tem também diversas startups trazendo aí novas soluções, Gabriel, que você pode comprar uma cota e ser sócio e ter aqueles rendimentos proporcional à cota parte que você comprou. Então podemos ser sócios ou termos ações ou termos cotas de um empreendimento comercial como um grande shopping, um grande empreendimento comercial ou residencial, sem mesmo ter um imóvel lá. Com certeza, na realidade o imóvel existe, mas você não comprou o imóvel, você comprou uma cota à parte.
E o que é melhor, várias estruturações estão sendo feitas nesse Brasil todo, que você compra um percentual, você entra numa sociedade, numa SPE, e às vezes nem conhece quem que é o seu sócio. Olha isso, era absurdo pensar isso anos atrás, Gabriel. Como é que eu vou ser sócio de alguém que eu não sei quem é? Mas a própria SPE, ela, como o próprio nome diz, ela é uma sociedade de propósito específico, ela te blinda. E o objetivo dela, em alguns casos, por exemplo, se é fazer um empreendimento, você sabe o quanto vai investir e você sabe o que vai ter no final, que é o produto, que é o imóvel. Os fundos imobiliários são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, ou mais comumente chamada de CVM. Já se vai mais de uma década da edição da Instrução Normativa 472, que regulamenta esse tipo de veículo. Assim como os edifícios nas cidades que possuem um condomínio regulado pelo Código Civil, os fundos imobiliários são figuras bem semelhantes a esses exemplos, né? Onde existe a reunião de investidores sobre o mesmo regulamento com um objetivo específico de investir ou em propriedades ou em recebíveis imobiliários. As cotas desses fundos imobiliários são distribuídas através das corretoras, como a XP, o Banco BTG, a Mirai e outras, além dos bancos tradicionais de varejo que distribuem esses fundos imobiliários. O investidor que deseja realizar a aquisição das cotas desses fundos imobiliários, basta abrir uma conta em alguma corretora ou em algum banco de varejo para poder acessar o leque de fundos imobiliários hoje disponíveis no mercado financeiro brasileiro. Ô Lucas, a gente percebe que muito dessas estruturações de negócio já tem fundos imobiliários de olho para conseguir trazer ele para o seu próprio fundo. Com certeza. Quando você vê um shopping sendo vendido por um fundo, nada mais é do que o fundo viu a performance daquele shopping e pegou e trouxe para a sua carteira. E isso acontece em todo o mercado, seja você performando um prédio residencial para locação, seja você performando um complexo comercial menor do que um shopping, seja você performando uma locação para uma farmácia, para um supermercado. Enfim, tem hoje empresas estruturando projetos residenciais e comerciais, trazendo recursos de grandes, médios e pequenos investidores, com o objetivo de fazer acontecer o projeto, já pensando na venda para o fundo. Então, você imagina você, Gabriel, investir R$1.000, R$2.000, R$500.000, R$1 milhão, seja quanto for, sabendo que, dependendo da performance, você vai ter um resultado bom, ótimo, ou muito além do que... Extraordinário. Extraordinário. Então, isso o mercado imobiliário permite. Exatamente, permite essa estruturação desde a concepção do negócio. Já é previsto na concepção do negócio dessa SPE, dessa SCP, que lá na frente ele vai ser vendido para um fundo. Que poderá ser vendido e já tem os valores pré-fixados, ou seja, você já sabe a projeção que aquele projeto pode trazer de resultado. Os fundos de investimento imobiliário foram disciplinados em 1993 pela Lei 8.668 e também através de uma instrução da Comissão de Valores Imobiliários, que é a instrução número 472 de 2008, onde foram regulamentados aquilo que se refere à Constituição, administração, funcionamento, oferta pública e também a distribuição de cotas, e divulgação de informações, algo que é muito relevante. De acordo com essas normas, o fundo de investimento imobiliário ele é constituído sob a forma de um condomínio fechado. Eles também chamam de condomínio especial, porque ele não se confunde com aquele condomínio geral disciplinado lá no artigo 1314 seguintes do Código Civil, que é aquele condomínio que a gente conhece como sendo os prédios residenciais, prédios comerciais, por exemplo. Então ele é diferente. Ele é diferente no sentido de que ele consiste em uma comunhão de recursos financeiros que, depois de captados, eles serão destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Portanto, o que é importante se ter em mente, quando se fala em fundos imobiliários, não apenas imóveis podem ser adquiridos com esses recursos, mas também títulos relacionados ao mercado imobiliário, como é o caso de letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias. E algo curioso, até mesmo cotas de outros fundos também podem ser adquiridas. Somente em razão da baixa rentabilidade
das cadernetas de poupança, muitas pessoas de fato passaram a buscar outras modalidades de investimento. E nesse cenário surgiram os fundos imobiliários como uma opção, né? Às vezes a pessoa não tem o capital suficiente para aquisição de um imóvel, mas com aquele mesmo dinheiro ela consegue adquirir várias cotas de um fundo ou de vários fundos, né? E aí ela passa a participar do resultado de todos eles. No que se refere à segurança jurídica, além da normatização, que é muito rigorosa e muito efetiva, com a participação da Comissão de Valores Imobiliários, também é importante se ter em mente que a administração desses fundos ela é feita por instituições financeiras. E existe sempre um gestor ou mesmo uma equipe de gestores que fazem justamente o estudo e a seleção do imóvel ou dos imóveis que vão compor o portfólio e também dos títulos que serão adquiridos, né? Muitos recomendam, inclusive, que se busque fundos que tenham, de fato, um portfólio diversificado, porque dessa forma você não fica atrelado a apenas um perfil específico, né? Reduzindo aí a vulnerabilidade. Por isso que quando fizer essa opção por investir em fundos imobiliários, é muito importante que se tenha atenção no que se refere à política de investimentos desse fundo, cuja cota se pretende adquirir, porque ela acaba por ter, de fato, uma relação direta com a rentabilidade e os riscos que você assume. Além dos benefícios que esses fundos trazem, que é sempre importante buscar um especialista para entender, de fato, esses benefícios, que vão desde uma simplificação até mesmo alguns benefícios fiscais, um grande diferencial dessa modalidade de investimento é que, ao invés de você, como investidor, buscar o resultado financeiro em um único imóvel, você pode utilizar esse mesmo recurso para aplicar em um fundo ou vários fundos diferentes, como foi antecipado. Então, na realidade, você não é o dono desses imóveis, mas você efetivamente participa do resultado de todos eles, né? De todo modo, não se pode perder de vista que, como todo e qualquer investimento, existem os riscos naturais do investimento. Então, por exemplo, você tendo os imóveis que compõem o portfólio, tendo problema de vacância ou mesmo inadimplemento no pagamento dos aluguéis, é óbvio que isso vai afetar a rentabilidade desse fundo. Então, por isso que se recomenda sempre que, antes de fazer esse investimento, se busque um especialista ou que pelo menos se entenda o perfil dos imóveis que fazem parte desse portfólio. No que se refere à segurança jurídica, ela de fato é muito efetiva. É interessante entender como o corretor de imóveis participa de todo esse processo de negociação. É simples, Lucas. O corretor ele tem muita proximidade com diversos incorporadores e diversos investidores. Ele pode mostrar para os incorporadores outra forma de captação de recursos, que são os investidores. Com certeza, Gabriel. Com essa proximidade que o corretor tem da incorporadora, o que ele pode fazer, além de aproximar, é tentar estruturar como vai ser a modalidade, por exemplo, dessa SCP. É importante nesse processo ter advogados e contadores que possam auxiliar o corretor a mostrar para tanto a incorporadora quanto o investidor que é um bom processo essa unificação dos interesses. Então, não é só o corretor simplesmente unir o incorporador com o investidor, e sim trazer a solução mais pronta. E nós percebemos que cada vez mais tem corretores especialistas nesse assunto, que está entendendo que existe esse nicho, que a necessidade de recurso para os empreendimentos, isso é fato, Gabriel. Cada vez mais investidores, independente do tamanho, querendo investir no mercado imobiliário. É a maturidade do mercado, Lucas, é a maturidade do profissional e a evolução do nosso dia a dia. Com certeza. Então, para você finalizar isso de uma forma profissional, é bom você ter profissionais junto com você, corretor de imóveis, dando toda a segurança jurídica para o seu cliente. É essencial a presença do advogado na estruturação jurídica dos negócios imobiliários, seja com análise e parecer quanto à documentação e aspectos legais envolvendo a transação, seja com a estruturação inicial dos projetos, através de um memorando de entendimentos, carta de intenções, acordo de cotistas, contratos, desde uma compra e venda às diversas modalidades societárias. Se uma boa estruturação confere segurança jurídica na transação, uma boa negociação confere oportunidades e diminui os nós que possam surgir no decorrer do processo.
Tão importante quanto a figura do advogado, há espaço e atuação para a figura do corretor imobiliário. Uma vez entendidas as premissas e concepções estruturais dos projetos, é a figura do corretor, que consegue captar e intermediar oportunidades entre empresários e investidores. É o corretor quem realiza o encantamento, o brilho nos olhos e cria a conexão para o investimento. Advogado e corretor, entendendo a especialidade e relevância do seu papel na estruturação dessas novas modalidades de negócios, embasados teoricamente em cada estruturação, jurídica e comercialmente falando, contribuem um para a melhor atuação do outro. O advogado conhece o produto imobiliário, seu conceito, natureza jurídica, características, a estrutura do negócio oferecido em si. O corretor, por sua vez, é a figura que melhor identifica os desejos e interesses da sua carteira de clientes e investidores. Com isso, todos os entendimentos passam a ter uma maior uniformidade, compreensão, clareza e, consequentemente, maior segurança jurídica, neutralizando ou minimizando riscos e frustrações quanto às expectativas dos envolvidos em cada negociação. Se você é corretor, assim como em qualquer área, se mantenha constantemente atualizado, especialmente dentro da sua área de atuação, seja locação, venda. O mercado é amplo, dinâmico e oferece infinitas possibilidades. Esteja aberto a aprender o novo e a reaprender o velho. Busque conhecimento sobre as novas modalidades de investimentos, empreendimentos, parcerias, estruturações. Conheça o negócio imobiliário ofertado e tenha sempre uma conversa com um advogado. Questione, exponha dúvidas e inseguranças, entenda o produto ofertado, que o seu espaço e sucesso no mercado imobiliário estarão mais que garantidos. Viver o futuro é inovar, é pensar diferente, é antecipar as tendências, é valorizar as ideias, é escolher os melhores parceiros e entregar o melhor em cada detalhe. É o compromisso com o meio ambiente e com as pessoas. Viver o futuro é isso, construir uma vida melhor para a cidade e para todos. Mampei Funada. Viva o futuro hoje. Precisa construir ou reformar? Financie com o Sicredi. Aqui nós construímos juntos seus sonhos. O Sicredi tem crédito descomplicado para garantir a aquisição de materiais de construção, pagamento de mão de obra especializada, imóveis planejados com até 60 meses para pagar. Tudo com taxas justas para você tirar seus planos do papel. Você financia agora e só paga a primeira parcela daqui 3 meses. Gostou? Então procure o Sicredi para saber mais ou mande uma mensagem para 51 3358 4770. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. E continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E também no nosso portal www.urbanizetv.com.br. Até a próxima.